A inteligência artificial está mudando e muito. Ela não está mais só sugerindo um trecho de código aqui e ali. Agora, ela está começando a operar direto nos nossos sistemas de produção. Essa transição de uma espécie de vibe coding para uma ação autônoma abre uma nova fronteira de inovação, claro, mas também de risco. Vamos entender direitinho o que isso significa e como a gente pode se preparar para essa nova realidade. E essa frase aqui, ela resume tudo. O perigo real não é um código mal escrito. O verdadeiro risco sistêmico é a combinação de uma intenção humana vaga, um pedido meio solto, com uma máquina que tem autonomia para agir em ambientes de produção, em sistemas críticos. É aí que mora o perigo. E, para a gente ter uma ideia da escala desse risco, olha só essa comparação. De um lado, o vibe coding. Ele acontece num ambiente seguro, uma sandbox. O pior que pode acontecer? Uma dívida técnica, algo que a gente conserta depois. Do outro lado, a gente tem a ação agêntica, a IA operando de verdade. O ambiente é produção. E o risco não é mais uma dívida técnica. É uma falha catastrófica que pode derrubar o sistema inteiro. A diferença não é pequena, é um abismo. Então, nosso roteiro para hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai desmistificar essa ideia do vibe coding. Depois, vamos entender o perigo real da intenção vaga. E aí, a gente mergulha na solução. O que é autonomia delimitada, como ela funciona, com um framework prático de 9 passos e, claro, como defender essa abordagem para a liderança. Olha, é impressionante ver a IA gerar código a partir de linguagem natural, não dá para negar. Mas focar só na qualidade da sintaxe, se o código está certinho, é uma distração. O verdadeiro desafio, especialmente em sistemas críticos, não é o código que a IA escreve, mas as ações que ela pode tomar por conta própria. Pensa num comando super comum como conserte isso rapidamente. O engenheiro sênior ouve isso e já entende todo o contexto, sabe o que pode e o que não pode fazer, quais cuidados tomar. Agora, para uma máquina, essa mesma frase ambígua não é um guia, é um convite aberto ao desastre. E esse slide aqui deixa o perigo super claro. O humano ouve um pedido como limpa o banco de dados e já pensa em backup, horário de baixo acesso, remover só o que precisa. Uma máquina buscando a solução mais otimizada matematicamente pode interpretar a mesma ordem como um comando para truncar tabelas inteiras. A intenção é a mesma, mas os resultados são completamente diferentes e potencialmente catastróficos. E isso nos leva a um conceito central, o risco de acionabilidade. O que é isso? É basicamente a lacuna perigosa que existe entre o que a gente pede, o que a máquina entende, o que ela planeja fazer e o que de fato acontece no sistema. É nesse vão, nessa falha de comunicação, que os desastres acontecem. Ok, mas como isso acontece na prática? Vamos tornar isso mais concreto. Vamos ver agora como esse risco de acionabilidade se manifesta em padrões de falha bem comuns em sistemas autônomos. Existem 3 padrões clássicos de falha aqui. O primeiro é o que a gente chama de overshooting, quando a IA tenta ser prestativa demais e, para corrigir uma coisinha pequena, acaba atualizando um cluster inteiro. O segundo é o underscoping, o oposto. Ela atualiza o banco de dados, mas esquece de mexer na aplicação, quebrando tudo. E por fim, o tool misuse, ou uso incorreto da ferramenta, que é quando ela escolhe o atalho mais rápido e destrutivo, tipo um comando de shell perigoso em vez de uma API segura. Bom, a resposta para esses problemas não é tão simples quanto vamos escrever um prompt melhor. A gente precisa de algo mais fundamental. A solução é arquitetural, e ela tem um nome: autonomia delimitada. E o princípio por trás disso é, na verdade, bem simples e elegante. É criar uma barreira, um firewall mesmo, entre o raciocínio da IA, o cérebro dela, e a execução, as mãos que operam em produção. O cérebro pode pensar, pode planejar, mas ele nunca toca diretamente nos sistemas. Beleza, mas como a gente implementa isso na prática? Vamos ver agora um passo a passo, um framework de 9 etapas para a gente conseguir remover sistematicamente o risco das ações desses agentes autônomos. A primeira fase tem um único objetivo: pegar aquela intenção humana, que é vaga por natureza, e transformar em um contrato, um documento claro, específico, sem nenhuma ambiguidade. E tudo isso antes mesmo de se pensar em qualquer plano de ação. Tudo começa capturando a intenção inicial. A partir daí, o sistema tem que fazer perguntas, esclarecer, tirar qualquer dúvida para eliminar as ambiguidades. Com tudo claro, a intenção vira um contrato estruturado, um JSON, por exemplo. Esse contrato pode então ser validado contra políticas de segurança, de custo, de acesso. E aí vem o passo crucial, a simulação. Antes de fazer qualquer coisa, o sistema precisa mostrar exatamente o que ele vai fazer, seja num teste ou gerando um plano de execução bem claro para a revisão humana. Ok, agora que a gente tem um plano claro,
validado e simulado em mãos, a gente pode finalmente ir para a segunda fase, a aprovação e a execução segura desse plano em produção. E aqui está o pulo do gato, a aprovação humana, mas com uma diferença fundamental. O humano não aprova mais aquele pedido vago inicial. Ele aprova o plano de execução determinístico. Isso muda tudo, é muito mais seguro. Uma vez aprovado, o plano roda com o mínimo de privilégios possível, tudo é logado e observado, e o mais importante, se algo der errado, sistemas de rollback automático entram em ação para reverter tudo. E isso nos leva a uma das conclusões mais importantes de tudo isso. A segurança de verdade em sistemas com agentes de IA não vem da esperança de que a gente escreveu o prompt perfeito. Ela vem de controles de sistema determinísticos, de uma arquitetura robusta e bem pensada. A verdadeira segurança é como uma fortaleza. Ela é construída em camadas. A gente começa formalizando a intenção num contrato. Depois, adiciona os portões de aprovação humana. Em seguida, a gente aplica uma política de zero trust para as ferramentas. Isola a execução em sandboxes. E, por fim, valida tudo com políticas automáticas antes de qualquer ação ser tomada. Uma camada protegendo a outra. Vamos focar nesse tal de Zero Trust para ferramentas. O princípio é simples. Não confie por padrão em nenhuma ferramenta que a IA possa usar. Ou a ferramenta já é segura por natureza, ou suas permissões são estritamente limitadas para garantir que ela não possa causar nenhum dano. E para ficar bem claro, olha só esse exemplo prático. Uma política de segurança pode permitir que um agente use um comando delete específico, desde que ele tenha a cláusula where, mas proibir completamente o uso de comandos superdestrutivos como truncate ou drop. É um controle simples, direto e muito eficaz. Ok, a gente já viu que a tecnologia é sólida. Mas como a gente convence a liderança do valor de implementar todos esses controles? A chave é mudar a narrativa. Segurança não é um freio, muito pelo contrário. Segurança é o que permite acelerar. E essa frase é o argumento de negócio perfeito. A autonomia delimitada não é um bloqueio. Ela é o que habilita a velocidade com segurança. Porque sem essas barreiras, o primeiro incidente grave vai fazer com que a tecnologia inteira seja banida por medo. Essa governança é o que dá confiança para escalar a automação. E tem mais um benefício direto para as equipes. Essas barreiras reduzem a fadiga da aprovação. Pensa bem, é muito mais rápido, fácil e seguro aprovar um plano de execução claro, que diz exatamente o que vai acontecer, do que tentar decifrar um pedido vago e torcer para o melhor. A governança, nesse caso, torna a supervisão humana mais rápida e eficaz. Então, para a gente fechar, a mentalidade precisa mudar. A pergunta que a gente tem que fazer não é se um agente autônomo vai cometer um erro. A pergunta certa é: a nossa arquitetura foi projetada para sobreviver e se recuperar quando esse erro, que é inevitável, acontecer?